Carnaval. Para a gente poder falar sobre esse período que antecede o Carnaval oficialmente aqui em Belo Horizonte, estamos a quase um mês do Carnaval aqui, não só em BH, mas também em todo o estado. Para a gente poder falar quais serão as novidades para esse ano de 2026 e principalmente investimento nessa que é a maior festa popular do país e que está repercutindo muito aqui no estado. Eu recebo agora a secretária de Estado de Cultura e Turismo aqui de Minas Gerais, Bárbara Botega, que está com a gente na ponta da linha. Secretária, muito obrigada por atender a 98 News. Bom dia. Bom dia, um prazer enorme estar falando com vocês mais uma vez. E agora sobre carnaval. Que assunto melhor que esse? Difícil, né, Laura? Eu, como fã da folia, posso dizer que não tem assunto melhor, não. Secretária, é sempre bom ter você aqui com a gente na 98 News. E eu queria já começar te perguntando justamente sobre esse mês que antecede o carnaval em todo o estado. Já há algum tempo, o governo de Minas tem apostado em uma iniciativa de descentralizar o carnaval, não deixar ele 100% acoplado aqui na capital mineira e também trazer um pouco mais de incentivo, de fomento para cidades no interior de Minas. Qual que é o cenário que a gente tem para o Carnaval de 2026? Bem, a gente está bastante otimista. É um trabalho que já vem se consolidando. A gente, obviamente, apoia e vamos continuar apoiando o Carnaval de Belo Horizonte. A gente sabe da importância que isso tem para o estado de Minas Gerais, em termos de movimentação econômica e tudo mais, mas também sempre atentos ao Carnaval do interior. A gente costuma dividir aí essas nossas atenções em termos de política pública em dois tipos diferentes de carnaval. Um é aquele carnaval da folia mesmo, né? Aquela pessoa que está indo para a diversão, e também a tranquilidade, aquelas pessoas que querem pular o carnaval, mas não nos termos das ruas, mas de fato descansando. E a gente tem essas duas opções no estado de Minas Gerais. São mais de 400 municípios que normalmente aderem às propostas do Carnaval da Liberdade do governo do estado de Minas. Então, a gente vem fazendo a promoção desses dois tipos de carnaval para Belo Horizonte, para cidades históricas que têm uma tradição importante no carnaval de rua, mas também para aqueles que querem descansar. Então, tem alguns exemplos um tanto quanto mais simbólicos em que as taxas de ocupação hoteleira já estão dando sinais de que essas políticas estão sendo bem resolvidas. O Carnaval de Diamantina, por exemplo, ele volta como um carnaval extremamente forte para quem quer folia. O prefeito Paquito está fazendo um bom trabalho lá em Diamantina, em conjunto com o governo do estado também, que a gente visa essa promoção para a gente, de fato, equilibrar e levar todo esse potencial de geração de oportunidade mesmo de emprego e renda, não só aqui para a capital, mas para o interior também. Secretária, o Carnaval de Minas Gerais tem sido apresentado como um sucesso pelo governo, mas Belo Horizonte, por exemplo, ainda enfrenta dificuldade de conseguir patrocínio privado para custear a festa aqui na capital mineira. A gente lembra para o nosso ouvinte que a única entidade privada que está patrocinando este ano é a CDL, porque depois de 2 tentativas, o edital de patrocínio tinha sido declarado deserto aqui em Belo Horizonte. Eu queria ouvir um pouco da senhora. Qual que é a dificuldade de conseguir esse patrocínio privado e de que forma o governo do estado pretende também colaborar com a folia aqui em BH? Bem, isso é histórico, né? Essa dificuldade da prefeitura em conseguir patrocínio é histórico e a gente sente muitíssimo. Eu entendo que tem algumas possibilidades e alternativas para a gente captar recursos hoje em dia. As empresas elas estão muito focadas nas leis de incentivo. A gente tem lei de incentivo estadual, a gente tem lei de incentivo federal, em que talvez utilizar um pouquinho melhor essas possibilidades poderiam garantir um apoio e um suporte importante para a capital. Essa é uma estratégia que a gente adota dentro do governo do estado e a gente está tendo um resultado bastante positivo. Por exemplo, quando a gente pensa no Réveillon, que a gente conseguiu fazer em Belo Horizonte mesmo, todo subsidiado através de leis de incentivo,
ou seja, não tem um dispêndio tão grande do recurso público. Eu até tive a oportunidade de conversar com o novo presidente da Belotur. Eu contei um pouquinho para ele sobre essa experiência que a gente tem no Estado, entendendo como que a gente poderia partilhar essa forma de captação de recursos mesmo com a Belotur, com a Prefeitura, para ajudar, talvez, em próximas edições, esse fomento, esse uso desse recurso de uma maneira inteligente e estratégica. Então, eu acho que tem alguns caminhos. A questão da legislação da cidade também, ela precisa ser melhorada para ficar mais atrativo para os anunciantes. Então, tem todo um processo que eu acho que a prefeitura tem que adentrar um pouquinho, e eu tenho certeza que não que pensando um pouquinho fora da caixa, digamos assim, tem muita chance de conseguir algum recurso maior. E, obviamente, o governo do estado ele continua apoiando. A gente lançou um edital público de chamamento para a gente continuar com as avenidas sonorizadas. São 3 avenidas sonorizadas que garantem conforto, segurança e divulgação do Carnaval de Belo Horizonte. Se antes a gente tinha as grandes mídias transmitindo minutos do Carnaval de Belo Horizonte, hoje a gente tem horas e horas a fio de transmissão que implicam justamente na atração de um público um pouco mais qualificado em termos de movimentação econômica mesmo, que é o que a gente deseja no final. É o ambulante que faça um carnaval maravilhoso, que é o catador que tem aí muita possibilidade de gerar renda a partir desse período do carnaval. Então, enquanto política pública nossa, tem um reconhecimento, obviamente, cultural, mas a gente presta bastante atenção nessa rede da economia, da criatividade que é movimentada durante esse período, que são números realmente impressionantes. Então, as avenidas sonorizadas continuam, a gente está fazendo um esforço agora para valorização do Carnaval de Passarela. Belo Horizonte tem um Carnaval de Passarela lindíssimo e bastante conceitual, que vive dentro das comunidades. Essas pessoas que vivem o Carnaval de fato o ano inteiro, fazem disso a sua vida, sua fonte de renda, com a confecção de fantasias, samba enredo. A gente tem tentado valorizar esse Carnaval de Passarela e atendendo, inclusive, um pedido das escolas de samba. Tá quase tudo certo, mas já aí fica uma novidade já para esse carnaval que eu conto aqui agora, é que é possível que tenha a convite deles próprios uma grande atração para a noite do desfile das escolas de samba de Belo Horizonte. Esse ano parece que vai acontecer na Avenida dos Andradas, o desfile. Então, que a gente vai ter uma atração muito legal para essa madrugada, para a gente trazer ainda mais público para esse carnaval, que é bastante importante na capital também. E eu estou aqui trabalhando, Laura, para a gente ter outras 2 novidades na quarta-feira de cinzas, para a gente, quem sabe, aí conseguir fazer com que os turistas continuem na cidade de Belo Horizonte e também viajando pelo interior de Minas Gerais. Fica mais um pouquinho, a gente vai ter mais uma provinha aqui, talvez na quarta-feira de cinzas, no final de semana seguinte, incentivando essa movimentação turística e hoteleira que é tão importante para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Legal. Secretária, para a gente poder encerrar, ano passado, a senhora mencionou os números do carnaval. No ano passado, foram mais de 13 milhões de foliões que celebraram o carnaval aqui em Minas Gerais, segundo dados do governo de Minas. E essa movimentação gerou 5 bilhões de reais com turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e serviços durante esse período carnavalesco. Qual que é o número que o governo de Minas está mirando para esse ano de 2026? Olha, a gente sabe, a gente vai crescendo devagar, mas com bastante consistência dentro do assunto do carnaval. A gente pretende aí um aumento de pelo menos 8% dessa movimentação econômica. Esse é um número difícil da gente entregar no final, porque são muitos municípios que aderem ao Carnaval da Liberdade e as métricas são um pouquinho diferentes, sabe, Laura? E eu cada vez assusto mais. Se eu falar para você o que eu já recebi de retorno de número, e a gente fala assim, nossa senhora, mas eu tenho até medo de falar um número desse, mas no fundo a gente acredita que a movimentação econômica ela foi significativa realmente
nesse importe. Quando a gente pensa que em outubro do ano de 2025 a gente já tinha uma procura 837% maior para a rede hoteleira de Belo Horizonte para o período do carnaval, a gente entende que esse ticket médio ele tende a aumentar, não só na capital, como também no interior. Essa consistência leva a atrair um público mais predisposto a gastar. Então, se antes a gente tinha muito, que também é muito bem-vindo, a gente gosta de receber assim na nossa casa, aquelas pessoas que vêm para poder ficar na casa dos tios, dos primos, dos parentes, a gente hoje já consegue atrair um público do Brasil e também internacional. A gente fez uma ação muito interessante com o Chile, entendendo esse potencial de trazer turistas estrangeiros que têm aí uma possibilidade de gastar mais no carnaval. Então, eu imagino que essa movimentação econômica vai aumentar também um cadinho após essas ativações feitas de maneira muito estratégica pelo governo do Estado.